Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Super Práticas de Gestão da Amo de Trabalho. E nessa aula a gente vai ver uma prática que eu gosto muito, chamada os 6 chapéus do pensamento, ou como ela é chamada em inglês no original, Six Thinking Hats. É uma prática que vai trazer um resultado imediato para a tua equipe, como a gente vai ver nessa aula. Vamos lá então? Eu queria começar essa aula respondendo a pergunta: o que são os 6 chapéus do pensamento? É uma prática que eu gosto muito porque ela traz um resultado imediato para a equipe. Ou seja, ela vai ajudar uma equipe a explorar, desenvolver e implementar novas ideias. E até mesmo resolver problemas que estão causando algum tipo de discussão entre a equipe ou que existem conflitos ali, né, de ideias. Então é uma prática muito legal porque vai fazer todo mundo da equipe a trabalhar em prol da solução, tá? De encontrar os melhores próximos passos, né? E cada vez entendendo melhor do que se trata em conjunto, em vez de ficar ali de repente horas conversando e debatendo sem chegar a nenhum tipo de solução. Eu mesmo já passei por diversas situações assim, já participei de reuniões onde existiu briga de egos, existiu muitas coisas que prejudicaram o trabalho, e essa prática ela é muito boa para que isso não aconteça. Tá? E a gente vai ver no decorrer dessa aula aqui. Então ela vai permitir que todo mundo ali pense construtivamente sempre em buscar assim, explorar a ideia ao máximo em cada etapa para chegar numa solução melhor. E em vez de usar argumentos ali para ficar brigando por quem está certo ou por quem está errado, tá? E essa prática, ela tem origem nesse livro aqui do Edward de Bono, tá? Esse livro chamado Os 6 Chapéus do Pensamento, em português, ele foi publicado em 1985. Só que essa é uma prática que com certeza ela envelheceu muito bem. Ela funciona hoje tão bem como funcionava na época que esse livro foi lançado. E é por isso que eu gosto muito dela. Você vai concordar comigo no final dessa aula, tá bom? Então aqui nesse livro, o Edward de Bono, né, ele descreveu um método estruturado que fornecia uma maneira de ser mais imparcial, né, à medida que a gente está avaliando alguma ideia. Isso pode ser realizado tanto em equipe, como eu estava mencionando, como também de forma individual. Ou seja, você tem uma ideia que está precisando ali encontrar algum tipo de solução, ou encontrar o melhor caminho, ou solucionar algum problema, você pode utilizar sozinho a prática e vai ter o mesmo resultado, tá? Mas ela com certeza cresce bastante se utilizada em equipe, tá? E aqui a gente tem um trabalho onde o Edward coloca 6 tipos então de chapéus que a gente precisa usar, um por vez ali na prática, para conseguir estruturar a forma de pensar e para que todo mundo consiga também, caso seja a prática realizada em equipe, pensar junto ali, sempre em prol da solução de cada uma das etapas, de cada um dos chapéus, tá? Que eu vou explicar a partir de agora. E como que funciona então, né, a prática em si? Como eu mencionei, a ideia ou o problema, dependendo de como você está, qual o objetivo, né, da utilização da prática, se você tem uma ideia que você quer, como eu falei, evoluir ela, ou se de repente está existindo um problema ali que está tendo divergências entre a equipe e você quer solucionar, então você pode utilizar essa prática aqui, tá? E ela é dividida, então, como que funciona, né? Cada um dos chapéus, né, dos 6 chapéus, representa um aspecto diferente ali do pensamento que a gente vai ter que realizar, e isso é feito um por vez, tá? Então, em cada um dos momentos ali, todo mundo que estiver participando da prática, ou caso você esteja realizando ela individualmente, né, você vai vestir um dos chapéus ali, que vai ser escolhido pelo facilitador, no caso, né, se for realizado em equipe. E os pensamentos naquele momento ali vão estar direcionados sempre àquela forma de pensar que o chapéu está propondo. Então é muito legal de a gente fazer essa prática para entender bem como que ela funciona na nossa equipe, tá? Mas eu já utilizei ela diversas vezes e eu garanto para você
que ela traz um excelente resultado. Você vai sair da reunião com aquela sensação de que, nossa, foi realmente produtivo, não vai sair com aquela sensação de que passaram-se horas ali e o tempo foi totalmente perdido, tá? Então é uma prática muito legal. Agora eu queria então explicar individualmente cada um dos chapéus para a gente entender o porquê cada um deles é importante e como cada um deles deve ser utilizado pela equipe, né, pelo facilitador ou por você caso seja um trabalho individual, tá? Então vou começar aqui pelo chapéu azul. O chapéu azul, ele representa o processo, ele representa a orientação, o planejamento e a visão geral. Você pode ver aqui no slide que eu coloquei a imagem de uma carta, tá? Eu utilizo essa prática com cartas porque eu acho visualmente muito mais fácil de você explicar a prática para a tua equipe e também de você realizar a prática, né? Quando você está fazendo tanto remotamente quanto presencialmente. E você pode fazer o download aqui dessas cartas, tá? Da prática dos chapéus e utilizar elas, né, tanto para fazer impressão e utilizar fisicamente, né, de forma presencial, ou até mesmo remotamente com as imagens das cartas. Você vai ver que vai ser muito mais fácil de trabalhar, tá? Na sequência a gente vai entender melhor como fazer isso. Então o chapéu azul, ele é o primeiro chapéu e a pergunta que a gente vai se fazer é: qual a melhor forma de realizarmos isso? Tá? Então é pensando e gerenciando o processo de pensamento, tá? E esse chapéu azul, então, ele vai definir a agenda, qual vai ser o foco e a própria sequência dos chapéus que vai ser utilizado. E ele também vai orientar a equipe, né, através das diretrizes, vai solicitar ali resumos quando for necessário, conclusões, decisões e também planos de ação no final. Tá? Esse chapéu aqui, ele é usado, né, metaforicamente, tá, pelo facilitador da prática, caso exista um. Ou seja, ele vai ser o chapéu que vai ali fazer a facilitação do processo, através, né, de até mesmo explicar, se for necessário, cada um dos passos, orientar e definir principalmente a sequência que vai melhor, né, a sequência dos chapéus ali que vai melhor ajudar a solução do problema em particular. É muito importante ressaltar aqui que eu vou passar sim a sequência que eu utilizo e que eu considero a melhor para você começar, mas é importante entender, né, que cada situação representa uma realidade diferente para uma empresa diferente, com uma cultura e pessoas diferentes. Então é importante entender cada um dos chapéus para que você também, caso necessário, possa alterar a ordem dos chapéus para melhor solucionar o problema ou evoluir com a ideia, tá bom? Então esse chapéu aqui a gente diz que é utilizado pelo facilitador durante todo o tempo. Tá? E se você estiver trabalhando sozinho, é o chapéu que você vai começar para pensar como que você vai realizar a prática, qual a ordem dos chapéus, o que você está buscando com ela, pensar nisso antes de você começar. Tá? E esse também é o chapéu, né, que vão ser feitos os resumos das questões levantadas e das suas soluções e também da conclusão do processo, como eu coloquei aqui. Tá? Então esse chapéu aqui vai ser no final também o responsável por orientar a gente a fazer isso, tá bom? O próximo chapéu que eu quero falar é o chapéu branco, que é o chapéu das informações. Eu coloquei ali na carta que o chapéu branco são os fatos e dados. Eles representam os dados, figuras e números concretos. É o chapéu dos fatos direcionando para as informações. Tá? Então aqui é o chapéu que a gente vai eliminar assim, a questão de sentimentos, daquilo que a gente deseja, e vai pensar só no que a gente tem de fatos. As informações, os dados obtidos, a gente vai trazer isso, né, para a equipe conversar. Tá? Então a pergunta que a gente vai se fazer aqui é: quais são os fatos e dados que possuo ou que possuímos no caso, tá bom? Ele é todo sobre informações, como eu falei, e vai permitir com que a gente, né, ou a equipe, pense nesse momento sobre quais as informações que nós temos, quais são as informações que vão ser necessárias, aonde que a gente pode obter essas informações, tá? O chapéu vermelho é o próximo chapéu. É o chapéu da intuição e dos sentimentos. Esse é o momento da prática, quando a gente estiver utilizando esse chapéu, a gente vai conseguir
falar sobre aquilo que a gente está sentindo. Então a pergunta que a gente vai estar se respondendo sempre quando chegar nesse chapéu é: o que os meus sentimentos estão dizendo sobre isso? Ou seja, se a gente está falando sobre uma nova ideia, o que a gente sente sobre aquilo, quais são as nossas intuições, né? O que a gente está sentindo, né? Então é nesse momento aqui. Então na carta ali eu coloquei que é o chapéu dos sentimentos, que considera sentimentos positivos e negativos, percepções pessoais e emocionais de cada um. Isso é muito importante. Então, ele é sobre sentimentos, intuições e instintos, como eu falei, e vai convidar, ou seja, vai ser um momento, né, dos sentimentos saírem, né, sem justificativa. É como num brainstorm mesmo, onde você não vai cortar ideias, né? Aqui você não vai simplesmente cortar, né, o sentimento das pessoas, você vai deixar com que as pessoas consigam falar sobre isso, e esse vai ser o momento. Então, ele vai ser usado, pode ser usado aqui, né, uma dica que eu dou, antes e depois de uma decisão, né? Só que a gente tem que ter noção de que quando a gente está falando sobre os sentimentos, se a gente deixar isso muito tempo em pauta, né, como eu coloquei aqui, utilize sempre por um curto espaço de tempo para que não atrapalhe a visão racional. Então, não deixar a prática se tornar sobre sentimentos, tá? É um momento sim que a gente vai falar sobre sentimentos, mas deve existir uma time box ali, né, um espaço de tempo definido entre cada um dos chapéus, e esse aqui vai ser o momento de a gente falar sobre os nossos sentimentos. Já o chapéu verde é o chapéu das ideias, o chapéu da criatividade. Como eu coloquei na carta ali, ele procura alternativas, novas soluções e ideias criativas. Aqui a pergunta vai ser: o que é algo que ainda não tentamos, por exemplo, né? Então ele vai direcionar para o pensamento criativo, para a geração de novas ideias, para alternativas, possibilidades, novos conceitos, né? E é aqui que vai acontecer um brainstorming mesmo, né? A fim de você trazer soluções, alternativas, de você apresentar novas possibilidades. E é interessante que todo mundo tenha esse tempo para poder apresentar as suas ideias para o problema, né? Ou para a própria ideia, aquilo que a pessoa acredita que seja o melhor, né? Mesmo que elas pareçam, né, absurdas e fujam da realidade. Como em qualquer boas práticas de brainstorming que você pode ver por aí, né, fazendo uma pesquisa, que você nunca deve cortar nenhum tipo de ideia, por mais absurda que ela pareça, né? Então, aqui é o momento da criatividade, de você deixar a criatividade aflorar mesmo, do pessoal viajar. Claro, esse é o momento, né, nesse espaço de tempo onde a gente vai fazer isso. E é importante que seja feito. O chapéu preto, apesar de ele aparentar ser um chapéu ruim, até pela carta ali eu acabei colocando um chapéu de bruxa, né? Só que ele é um chapéu das precauções, tá? Ele também traz um lado assim um pouco mais negativo, digamos assim, mas ele não deve ser confundido como uma coisa ruim, porque ele vai considerar aqui o quê? Julgamento, visão crítica apurada, né? Ou seja, aquelas pessoas que são normalmente mais críticas, né, vão acabar criticando situações aqui que elas enxergam que pode dar errado, né? Identificar riscos. Então aqui é o momento da prática, né, nesse chapéu, que a gente vai estar tentando identificar riscos, né? Isso é um aspecto muito importante para qualquer ideia e para qualquer solução que a gente venha trazer para um problema, tá? Então esse chapéu é muito importante. E aqui a pergunta é então, né, quais elementos da solução não irão funcionar? É uma pergunta importante. Ele vai trazer bastante cautela, perigos, dificuldades, fraquezas e potenciais problemas. Por isso que ele é importante. Ele vai ser usado, como eu mencionei então, né, para julgamento crítico e para você identificar os riscos, né, onde que as coisas podem dar errado. E essa etapa do processo é muito importante e ela vai fazer com que, no final das contas, né, com que os planos se fortaleçam e se tornem mais funcionais. Você percebe que a gente teve ali uma etapa da criatividade, né, de deixar as ideias fugirem até mesmo da realidade em alguns momentos, mas aqui é a hora da gente voltar para a realidade. Então a gente vai ver assim tudo aquilo que pode dar errado, né, que pode não funcionar daquelas ideias, às vezes até absurdas, que a gente teve. Então é um chapéu muito importante. O chapéu amarelo é o chapéu dos benefícios e valores.
eu coloquei na carta ali que ele apresenta os benefícios e pontos positivos em geral, que ele vai motivar as pessoas a enxergarem a mudança e seguirem em frente. Então perceba, a gente teve ali a parte do chapéu preto, onde a gente falou sobre problemas, onde tudo pode dar errado, trazendo a parte mais negativa ou crítica, né? É importante ressaltar a diferença, né, de críticas construtivas para críticas que não levam a nada, né? Então o chapéu preto ali, quem estiver usando deve pensar nisso. E o amarelo, ele vai, por outro lado, ele vai trazer vai fazer o inverso, né? Vai fazer a gente pensar em tudo que pode dar certo, né? Quais os benefícios que a gente vai ter com a nova ideia, e isso vai motivar as pessoas a enxergarem, né, a mudança e a seguirem em frente. E a pergunta aqui vai ser então, quais elementos da solução irão funcionar, né? Ou o inverso do que a gente fez antes. Ele vai ser então, como eu falei, uma visão positiva das coisas, sempre procurando os benefícios e os valores do que a gente está conversando. Ele também vai servir para motivar as pessoas a conseguirem enxergar o porquê aquela mudança é importante, todos os benefícios que ela vai trazer no final das contas e por que às vezes a gente deve fazer sim um sacrifício para mudar. Porque uma mudança nem sempre, aliás, nunca é fácil, né? Mudar não é fácil, tá bom? Então aqui vai ser o momento de a gente enxergar tudo aquilo que vai ser bom de a gente fazer essa mudança. Que muitas vezes, né, quando a gente não está utilizando a prática, a gente sequer pensa sobre isso. A gente pode focar só nos problemas ali e acaba não vendo o que vai ser muito bom no final das contas, tá? Então eu falei bastante aqui sobre os chapéus, né? Expliquei cada um deles, o porquê que eles são importantes. E aqui tem um resumo, né? O chapéu branco, então, quais são os fatos e dados que possuo? O verde ali, o que é algo que ainda não tentamos? A criatividade, né? O chapéu vermelho dos sentimentos nos diz assim, o que meus sentimentos estão dizendo sobre isso? O azul, né, que é o do processo, qual é a melhor forma de realizarmos isso? O preto ali, que é o chapéu das precauções, né? Quais elementos da solução não irão funcionar? E o amarelo, que é o dos benefícios, né? Quais elementos da solução irão funcionar, tá bom? E falando em benefícios, né, eu queria falar um pouco sobre os benefícios que a prática, né, a utilização da prática vai trazer no final. Tá? Eu coloquei aqui alguns aspectos e eu gostaria de falar rapidamente sobre cada um deles para a gente entender. Eu quero trazer para você a visão do porquê essa prática ela é tão importante para você resolver um problema, para você conseguir evoluir uma ideia, tá? Então, ela vai maximizar a colaboração e vai minimizar, ou seja, a interação e comportamentos que não são produtivos, que foi aquilo que eu falei sobre você, às vezes, ficar 2 horas numa reunião, debater e não chegar a lugar nenhum, tá? Então, aqui, utilizando a prática, ela vai considerar questões, problemas, decisões e oportunidades de forma sistemática, né? Você vai ter esse processo, esse pequeno framework, digamos assim, né, onde você vai encaixar ali as suas ideias e vai poder utilizar isso para seguir em frente, tá? Então, alguns dos benefícios aqui também é usar o pensamento paralelo como um grupo ou equipe para gerar mais ideias e soluções melhores, tá? Então, aqui você, às vezes, você costuma pensar sobre isso sempre sozinho, você pode utilizar a prática sozinho, mas como eu falei, quando você está em equipe, trabalhando uma ideia, você vai ter várias perspectivas diferentes, né? E quanto mais diversificada for a tua equipe, melhor, tá? Aí tem a questão da inclusão, da diversidade, né? Que vai trazer outros benefícios também. Mas sempre em equipe você vai ter uma diversidade muito maior de ideias, tá? Vai tornar as reuniões muito mais curtas e produtivas, tá? Que é aquilo que eu falei de você utilizar a prática para você ter um tempo ali onde você vai no final ver que foi produtivo, né? Vai reduzir conflitos, né, entre membros de equipe ou participantes da reunião, porque normalmente os debates ocorrem porque às vezes eu estou pensando de uma forma positiva, outra pessoa está pensando de uma forma negativa, a gente não tem a mesma perspectiva, enfim. Várias visões diferentes trazem opiniões diferentes, divergências, e isso acaba, se a gente não utilizar a prática, a gente acaba mais discutindo do que chegando a uma solução. Então ela vai reduzir conflitos justamente por isso.
Ou seja, a gente vai estar criando também reuniões dinâmicas e orientadas para resultados que vão levar as pessoas a querer participar da reunião, porque elas vão saber que a gente vai estar utilizando uma prática que vai trazer, vai tirar o peso ali da reunião, né? Vai fazer com que a gente pense sistematicamente, né? Vai trazer diversos benefícios, como eu estou mostrando aqui. Essa prática, ela também tira a gente do óbvio, né? De você fazer uma reunião chata, de você chegar lá, todo mundo, né, cansado. Então ela vai trazer um ânimo muito grande para o trabalho, tá? A gente vai pensar de forma clara e objetiva, vai ajudar a gente a fazer avaliações completas, porque a gente vai estar pensando sobre diversos aspectos ali. Vai ajudar todo mundo, né, a ver todos os lados da situação. Isso é muito importante. Por quê? Normalmente, como eu falei, a gente tem uma perspectiva, outra pessoa tem outra perspectiva, e a gente não para pensar em todas essas perspectivas, né? Digamos assim, cada um enxerga só aquilo que está ali, né? Na sua própria perspectiva. Então é muito legal porque aqui a gente vai conseguir ver todos os lados, né? Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver todos os lados da situação para poder chegar junto a uma solução. E fazendo isso a gente vai estar alcançando resultados significativos num tempo muito menor, tá? Como eu falei aqui até agora. E outra coisa legal da prática é que você pode fazer presencial e remotamente também. Antes eu falei para você que eu criei as cartas justamente para trazer uma maior facilidade assim, de entendimento, né? E de aplicação da prática. Então você pode baixar ela vai estar aqui nos materiais da aula, o link para você baixar, e você vai poder ou imprimir para utilizar com a tua equipe presencialmente ou até mesmo utilizar as imagens, né, em formato digital para uma reunião remota. Fica a seu critério como for melhor para a sua equipe, né, para o seu trabalho. E uma dica aqui, né, quando você está trabalhando principalmente em equipe, é muito importante que uma pessoa fique responsável por fazer a facilitação. E a gente sempre utiliza o chapéu azul, né? A pessoa é representada pelo chapéu azul, ou seja, o facilitador é quem vai identificar a melhor forma de utilizar os chapéus, de explicar ali o que for necessário, conduzir, né? Sempre trazendo o processo, a prática, né? Como ela funciona e fazendo com que as coisas não saiam dos trilhos ali, tá? E se você estiver trabalhando de forma remota, você obviamente vai ter que utilizar, né, uma dessas ferramentas como a Zoom, né, para fazer reunião e todo mundo conseguir enxergar o que está acontecendo, tá? No começo da aula, eu falei que eu ia apresentar uma sequência que eu considero a melhor para você começar. E essa sequência, ela pode sim ser alterada pelo facilitador. É por isso que o facilitador precisa conhecer bem a prática, como você está aprendendo agora, tá? Você pode ser um facilitador e fazer esse trabalho aqui. E pode começar com essa sugestão que eu estou dando aqui, mas ela não é fixa, tá? Você pode inclusive repetir chapéus caso necessário, né? Se algum chapéu for necessário, e eu vou dar algumas dicas para você na sequência, tá? A minha sugestão então é a seguinte: o chapéu azul é o primeiro porque é o chapéu do facilitador. Tá? É ele que vai explicar para todo mundo, né, como funciona, vai guiar passo a passo todo mundo durante o decorrer da prática. Na sequência, eu utilizo o chapéu branco, que é para a gente já ter o contato ali com todas as informações, com os dados, com aquilo que é fato realmente que a gente possui. Tá? Na sequência, eu trago sempre o chapéu vermelho para falar sobre os sentimentos. Então, depois dos dados ali, a gente traz ali o sentimento das pessoas, né, para que elas consigam liberar aqueles sentimentos, né? Falar sobre aquilo que é muito importante. E depois do chapéu vermelho, eu utilizo o verde. Então a gente falou sobre os sentimentos, agora é a hora da criatividade. Fazer um brainstorming ali, entender onde a gente pode chegar, pensar no absurdo sem problema nenhum. E depois o chapéu preto vai trazer a gente de volta para a realidade. A gente vai falar sobre o que não vai funcionar, por que a gente acha que não vai funcionar, vai criticar o que deve ser criticado. E depois o chapéu amarelo vai fazer a gente superar isso, né? Então, beleza, a gente falou sobre tudo que não vai, que pode dar errado, criticamos, e agora a gente vai entender o porquê a gente deve fazer isso, né? Quais são os benefícios, para a gente poder seguir em frente, entendendo que aquilo vai ser bom no final das contas, tá?
Então, o chapéu azul, o facilitador ele vai iniciar com o chapéu azul, explicando a prática, né, como ela funciona, guiando a equipe durante a conversa. O chapéu branco ele vai trazer os dados, vai fazer as pessoas pensarem de forma objetiva e vão ter aquela visão comum, né? Todo mundo vai ter a mesma visão. O chapéu vermelho pode ser escolhido, tá? Como eu mencionei, a sequência depende de cada situação em particular. E as pessoas vão ter o espaço que elas precisam para expressar suas opiniões pessoais sobre a situação. Na sequência, o chapéu verde para que todo mundo pense nas soluções criativas e o que, né, pode ser feito, aonde a gente pode chegar, enfim. O preto para a gente poder ver os pontos negativos, né, fragilidades, riscos principalmente, que vão ser propostos por todo mundo ali. E o chapéu amarelo para pensar sobre os benefícios, soluções e propostas que o grupo vai trazer. Aí, após a gente utilizar todos esses chapéus, né, é hora do chapéu azul novamente entrar em ação para ver se o grupo chegou num consenso, né, e soluções de qualidade. Se isso aconteceu, a prática pode ser encerrada. Caso o facilitador entenda que, mesmo após realizar essa sequência, ainda existem pontos, ele pode chamar algum outro chapéu, né, novamente para resolver. Ou seja, ele pode escolher qualquer chapéu que ele achar necessário para completar as questões trazidas durante a prática ali. O chapéu verde, por exemplo, ele pode voltar para ser utilizado após o preto, né, porque a gente utilizou ele ali para trazer as ideias criativas. E depois do preto a gente viu ali os problemas e agora a gente pode fazer mais uma rodada, né, para trazer de novo a criatividade à tona se for necessário. E o chapéu vermelho também ele pode, por exemplo, finalizar de novo para que todo mundo exponha seus sentimentos, né, como se sentiu durante a prática, se acha que chegou numa solução que agradou a maior parte, todo mundo, né, enfim. A gente pode variar um pouco assim os chapéus ali no final para entender se o que aconteceu ali foi bom ou não, tá? Outras dicas importantes, tá? Os chapéus, então, eles podem ser usados por conta própria ou em grupo, né? Como eu mencionei, você pode utilizar ele individualmente ou com a tua equipe, tá? Nas discussões de grupo é essencial que todos usem o mesmo chapéu, no caso o estilo de pensamento, né? Ao mesmo tempo. Então eu acabei não mencionando isso antes, não sei se ficou claro ou não, mas a dica vai existir essa ordem, né, que o facilitador vai trazer, e essa ordem vai ter sempre um tempo ali pré-determinado, onde todo mundo vai estar ao mesmo tempo ali, né, com aquele tipo de pensamento. Então não pode ser utilizado, por exemplo, uma pessoa está com um chapéu, outro está com outro, porque isso só vai trazer caos, né, e não é o que a gente quer, tá? Isso vai evitar também, né, preferências pessoais, conflitos entre estilos de pensamento, como eu falei. Então, o time box ali tem que ser pré-definido, né? Normalmente em, sei lá, 5, 10 minutos, 15 minutos, ali, o que for necessário, dependendo do número de pessoas também, né? E os pontos levantados durante o chapéu branco, né? Podem ser utilizados para você utilizar ali eles e trazer discussões na hora do chapéu preto ou amarelo, né? Você vai ter os dados, então a gente teve os dados ali no chapéu branco e quando a gente for falar sobre os riscos, né, a gente pode trazer essas informações ali no preto, né, no chapéu preto e no chapéu ali dos benefícios do amarelo também para mostrar, ó, a gente está tendo ali evolução nos dados, né, ou coisas assim, tá? O facilitador deve sempre manter a tranquilidade, né, fazer ali com que a equipe siga os chapéus sem nenhum problema. Principalmente, né, eu coloquei no chapéu preto ali, que é a hora das críticas, mas eu diria também no chapéu vermelho, porque é o chapéu das emoções, né? Então a gente precisa ter cuidado ali, manter a calma sempre, né, para não fugir dos trilhos à prática, tá? E claro, a gente precisa se certificar, né, que as pessoas se sintam seguras ali para compartilhar as suas emoções durante o chapéu vermelho, né? Então você tem que estar num ambiente legal, né, que as pessoas não tenham medo de falar, né? Então tudo é muito importante a gente entender para fazer essa prática trazer os melhores resultados, tá? Os melhores benefícios. E claro, esse treinamento vai ajudar você, né, a estruturar os chapéus em sequências para abordar diferentes situações. Então você vai ver ali que eu trouxe para você uma ideia básica para você começar a utilizar, mas conforme você for ganhando experiência, você vai ver que
Em algumas situações é melhor a gente às vezes mudar a ordem ou adicionar novamente alguns chapéus ali no final, tá? Eu acredito que tenha ficado bem claro para você assim todos os benefícios e o porquê que eu gosto tanto dessa prática. Como eu mencionei lá no começo da aula, é uma prática que vai trazer resultados imediatos, porque você vai sair da reunião ali com as ideias, né, com um resultado prático daquilo que foi realizado. Algumas práticas que a gente viu nesse treinamento, elas dependem, né, de algum tempo ali para a equipe conseguir fortalecer aqueles comportamentos no dia a dia. E nessa prática aqui não. Claro, ela vai trazer também, né, esse fortalecimento de vários comportamentos colaborativos, né? Mas ela principalmente no final, já na primeira sessão que você fizer ali da prática, você vai ter um resultado muito bom e imediato ali, né, após a utilização. Espero que você tenha gostado bastante dessa prática e que tenha gostado também das dicas que eu trouxe, do conteúdo dessa aula. Um grande abraço e até a próxima aula.